quero fazer uma pausa aqui. A palavra do Senhor diz que enquanto a gente deita, Deus cuida de nós. Quando você está dormindo, Deus está te protegendo. Todos os lugares por onde você for, não existe nada oculto aos olhos de Deus. Mas Deus não fala para qualquer um. Deus só fala para o homem de Deus e para a mulher de Deus. E aqui, o rei de Israel estava temeroso naquela guerra. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, conhecedor de todas as coisas, ele transmitia os planos do rei da Síria para o Eliseu, que era o homem de Deus, para que o Eliseu cuidasse e tratasse do rei de Israel e do seu povo. Ou seja, isso causou o quê? Causou uma indignação. E aí ele descobriu que ele não estava lutando contra quem? Não estava se lutando contra um exército de Israel, mas ele estava lutando contra um único homem. E eu quero perguntar para você, queria que você entendesse, um exército de milhares de homens lutando contra um homem. E esse homem não abalou a estrutura. Naquele quarto, naquele momento ali, quando Geazi abriu a porta, a janela e olhou, ele viu aquela grande multidão de carros e cavaleiros com espadas. Ele ficou aterrorizado. Mas o Eliseu não ficou. Por que o Eliseu não ficou? Porque o Eliseu conhecia o Deus que tinha avisado ele antes. Não tema, porque eu sou o Senhor, o quê? Teu Deus que te guarda. Isso é muito sério, irmão. Então aqui o que nós aprendemos, olha, houve ali uma proteção divina. E essa proteção divina, ela continua até o dia de hoje. Conosco, aonde você for, o Espírito do Senhor e os anjos do Senhor que acampam à nossa volta, eles cuidam de você, irmão. A todo instante. Isso não é uma historinha da Bíblia só, não, irmão. Isso é uma verdade bíblica transformadora. Mas isso só acontece, irmão, só acontece com quem tem intimidade. Eliseu tinha intimidade. Olha para você ver, aquele homem que era o rei de Israel, ele não tinha essa intimidade com Deus. Ele era um rei governante que governava, mas ele não tinha uma intimidade com Deus para saber. E Deus usou um homem que tinha intimidade. E hoje ele busca esse homem que tem intimidade para fazer as coisas acontecerem no século 21. Porque o Deus é o mesmo ontem, ele foi hoje, ele é hoje e vai ser amanhã. Então Deus procura o quê? A palavra de Deus diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. E eis que ele está buscando hoje a mim e a você para ele revelar as coisas ocultas, para que a gente possa saber o que Deus quer. Como ele revelou aqui, aqui a palavra de Deus diz que, então esse rei da Síria, o que ele disse? No verso 13 diz assim, e ele disse, ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. E foi dito, eis que está em Dotã. Era uma cidade pequenininha, irmão. Uma região montanhosa, pequenininha. Aí ele preparou o quê? Carros, cavalos, para prender um homem, irmão. Prendeu unicamente um homem. E aí a palavra de Deus diz, olha que coisa mais maravilhosa. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Eu pergunto a você, se você estivesse lá na cidade de Dotã, e você abrisse a sua janela de manhã e visse essa quantidade de tropa, o que você faria? O que você faria, irmã Vilma? O que você faria, irmã Paula? Giz? A gente iria para o profeta? E agora? Às vezes hoje você não está vendo você não esteja lá em Dotã,
mas às vezes você está na sua casa e tem uma situação onde tem carros, cavalos e tropas, e a gente fala: que faremos agora? O que nós aprendemos aqui? O que nós vamos fazer? Primeiro ato que nós vamos aprender é a confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, a gente começa a entender que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. A gente começa a entender que Ele é que nos protege. A palavra do Senhor diz no Salmo 91 que nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Não é verdade? No Salmo 23 diz que nada vai nos faltar. Ou seja, irmão, nós temos que aprender a ver o que Deus quer fazer. E o interessante é que quando a gente começa a ler, a gente começa a entender. Ali naquela cidade tinha um profeta e um servo desarmado contra um exército. Muitas das vezes nós estamos lutando contra um exército, porque a palavra de Deus diz o quê? A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o quê? Os principados e potestades. Então aqui a gente vê que aquele homem desarmado, aquele homem idoso desarmado, ele era incapaz de vencer uma batalha contra um exército armado. Mas quando você tem Deus, irmão, o exército, ele cai por terra. Todas as palavras em Isaías, capítulo 54, verso 17, põe ali, filha. Isaías 54, 17 fala que nenhuma arma forjada. Aqui eles prepararam armas que foram carros e cavalos. Olha o que diz lá: toda arma forjada contra ti não prosperará. Sabe? Toda arma e toda língua que eu usar contra ti em juízo, tu condenarás. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo para mim e para você: confie. Confie, entregue para Ele que Ele vai realizar. Então aprendemos aqui um profeta desarmado no mundo natural, mas um profeta armado no mundo espiritual. Qual a diferença? A diferença é que quando nós estamos armados com as nossas armas da milícia, que não é uma arma aqui dessa terra, mas a arma que vem do céu, nada pode te impedir, nada pode te derrotar, porque o nosso general é Cristo. Você entende, irmão? Você entende o que Deus está falando? Olha, quero que você entenda isso. Olha, arqueiros que possam estar acontecendo, esses arqueiros pode ser uma enfermidade, pode ser família destruída, pode ser a sua vida que você não está conseguindo vencer, né? São tantas coisas, né? Carros de guerra estão vindo contra a sua família, sabe? Milhares contra um. Você está se sentindo só. Quero te dizer que o Deus do céu, Todo-Poderoso, está te convidando para você ter intimidade com Ele, que Ele vai vencer, Ele vai te ajudar a vencer essa batalha. E aqui a palavra de Deus fala assim, no verso 15: e tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Qual é a diferença do moço que estava aqui para Eliseu? Vamos falar? Intimidade. Viu, Flávio? A intimidade faz a diferença. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente dança, mas a gente não tem a intimidade. Muitas das vezes a gente é o amigo do servo. Muitas das vezes a gente está ali, olha, como profeta, aonde o profeta vai, aonde o pastor vai, mas a gente não tem intimidade. Olha a diferença de quem tem intimidade. Quando ele fala: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Mas por que ele falou isso? Por que o Eliseu falou isso? É porque o Eliseu, ele tinha uma experiência com carros de fogo. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Quero que você entenda que aqui não tinha uma forma de fuga, não tinha uma rota de fuga, mas ele tinha uma intimidade com Deus. E ele conhecia carros de fogo. Carros de fogo. Nós temos que aprender, irmão,
que quando Deus quer agir na minha vida e na sua vida, meu filho, põe ali, 2 Reis, capítulo 2, verso 11. O Eliseu tinha uma experiência com carros de fogo. Nós precisamos ter essa experiência com carro de fogo. Sabe? Sabe o que é isso, irmão? Deixar de vir para a igreja por vir. Vim para ver o carro de fogo. Olha o que diz ali. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. Quem viu? Eliseu. Então Eliseu sabia com quem ele estava lidando. O que Deus está falando para mim e para você hoje, saiba quem é o Deus Todo-Poderoso. Se você andar com aquele que conhece os carros de fogo, nada vai acertar a sua vida. Sabe? Quero que Deus está falando para você é isso, olha, se levante na presença dele para receber poder e saber que você é um soldado de Deus. Compreende? Bata o pé assim, ó, e fala, eu sou um soldado de Deus. Eu sou um soldado de Deus. Eu quero ser como Eliseu. Sabe o que tem acontecido? Pode sentar, irmãos. Sabe o que está acontecendo na igreja? A gente fica dependente somente do profeta. A gente fica dependente só do profeta. E quando a gente fica dependente do profeta, a gente não tem responsabilidade com a obra, a gente não tem responsabilidade com a família, a gente não tem responsabilidade nem com nós mesmos. E o interessante disso tudo, irmão, que quando o Geazi fala para Eliseu fala para ele, ô filho, se acalme, não se assuste, porque os que são nossos são muito maiores. Até aquele momento ele estava enxergando e vendo o mundo natural. É um convite que Deus está falando para mim e para você, para de enxergar somente o mundo natural e comece a enxergar o mundo espiritual. Porque quando nós enxergamos, sabe, com o mundo natural, com os nossos olhos naturais, a gente vê essas coisas que acontecem conosco, que parecem um pesadelo, é um terror. Não viva mais esse pesadelo, viva a obra grande que Deus tem do céu, irmão. O que faremos? De repente, irmão, ele olhou e viu milhares de soldados. A matemática não batia, irmão. Pensa bem. Milhares contra 2 homens desarmados. Não batia. Mas de repente, Deus abriu os olhos dele. E a palavra de Deus diz que... A palavra de Deus diz assim... Lá no verso 16. Respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Por que Eliseu aqui não orou pedindo para Deus matar todos aqueles homens que estavam ali? O certo não seria isso, Stephanie? Não é isso que a gente faz? Ele não é o inimigo? A gente ora, Senhor, acaba com ele, destrói eles. O que aprendemos aqui? Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor faz coisas maravilhosas, irmão. E uma das coisas que nós aprendemos aqui, não orar para uma destruição, mas orar para que a gente possa ver a vitória, sem morte. Olha o que Deus está falando, olha o que Ele disse. Senhor, abre os olhos do Geazi. Abre do meu servo, para que ele veja o que o Senhor está fazendo. No Salmo 126, a palavra de Deus diz que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. Você está alegre, irmão? Você está feliz? Você está, Paula? Sabe, essa alegria, ela tem que estar dentro de você, irmão. E aqui o mais bonito de tudo, que no 18 diz assim, e como desceram contra ele, orou Eliseu e disse, fere, peço-te,
com cegueira. Olha o que Eliseu pediu. Mais uma vez, na sua oração, o que Eliseu fez? Irmão, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos a ter compaixão. Nós precisamos aprender a ter compaixão. Sabe? O que aprendemos aqui? Na intimidade, quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente começa a pensar como Deus. Porque Deus é misericordioso. Deus é o Deus da misericórdia. Deus é o Deus todo-poderoso. É o Deus que traz a intimidade para que a gente possa estar junto com Ele. Você entende o que Deus está falando? Deus é aquele que fecha e que abre. Deus quer fazer o melhor na nossa vida, irmão. Sabe? Um exército pode tentar vir contra nós, mas Deus está conosco. A palavra do Senhor diz, não te mandei eu, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo. E aqui a palavra de Deus diz assim, no verso 16, orou Eliseu: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmão, o monte fumegava. Imagina o céu. No Salmo 104 fala que os anjos são feitos de fogo, são labaredas de fogo, e eles são o quê? Eles são milhares de milhões. Você imagina, no monte, ao redor do monte, entre Eliseu, estava o quê? Estava os homens de guerra naturais, o Eliseu na cidade, mas em volta estava milhares de milhões de anjos montados em cavalos com espadas de fogo. E é isso que Deus está falando aqui. E eles viram o monte fumegava, irmão. E aí a palavra de Deus diz no 18: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse. Ele podia falar de novo: mata esse povo. Não podia, irmã Vilma? Nossa, esse meu vizinho está todo dia me atormentando. Não é? Meu patrão, meu marido, seja lá que for aqui, a guerra que você está fazendo. Aqui a palavra de Deus diz que Eliseu ficou o quê? Com paciência. Esperei com paciência no Senhor. O que Eliseu fez? Ele falou algo aqui, olha o que ele disse. E como desceram contra ele, orou Eliseu e disse: fere, peço-te, Senhor, esta gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Meu irmão, o que a gente aprende aqui? Tudo que você orar conforme a sua palavra. A palavra do Senhor diz que tudo que você ligar aqui na terra será ligado aonde? No céu. Então, meu irmão, quero te dizer, o homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você foi comprado, você é um homem de Deus, você foi comprado pelo alto preço, começa a exercer, começa a ser realmente servo, começa a buscar, começa a ter intimidade, começa a falar com Ele, começa a buscar em espírito e em verdade, começa a andar na presença dEle, não se atemorize, ande, porque Ele sabe o que você precisa. Quando você ligar aqui nessa terra, vai acontecer. Sabe o que tem acontecido conosco? A gente pede a Deus. Deus, faz isso. A gente põe lá na mão de Deus. Depois o que a gente faz? A gente volta de novo para a nossa mão. Eliseu falou o quê? Fere esta gente com cegueira. Tinha um propósito. Quero que você saiba que toda oração que nós fizermos tem um propósito. Olha aí o propósito que era. Vamos continuar lendo para vocês terem um entendimento? Então, no 19, Eliseu disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou para onde? Samaria. Eles não estavam enxergando, eles não entendiam, eles não conheciam Eliseu, nem a voz de Eliseu. Eles seguiram Eliseu, um atrás do outro. Como que um cego acompanha uma pessoa? Como?
Vem aqui, Flávio. Eu quero que você entenda isso. Um cego acompanha uma pessoa, é assim, ó. Flávio é Eliseu. Imagina o exército todo. Aqui está o ombro do Eliseu. Aqui está o ombro do soldado, do outro soldado, do outro soldado. Imagina. Obrigado, irmão. Imagina a fila. E Eliseu na frente. Imagina. Até chegar onde? Em Samaria. Olha o que aconteceu lá em Samaria. No verso 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. O exército inteiro estava na cidade de Samaria, rodeada por quê? Por muros fortificados. O que você pensaria de estar naquele lugar? A morte chegou, não é assim, irmão? Olha, para você ver como Deus é bom. Olha o que ele fez. Aí, olha. E quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Ou seja, ele perguntou: é para matar esse povo? O que está no seu coração, irmão? Olha o que nós aprendemos aqui. O desejo do rei da Síria era o quê? Matar Eliseu. Mas o desejo do coração de Eliseu era mostrar para eles a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Olha aí, é por isso que muitas vezes a gente sofre, a gente não sabe por quê. Olha aí, a palavra de Deus diz assim, no 22, respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizerem prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Porém, estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu Senhor. Vamos aprender aqui, irmão, o ensinamento que o Espírito Santo está nos dando. Eliseu conhecia e tinha intimidade. Nós precisamos ter intimidade. Mesmo aos nossos inimigos, nós temos que dar o quê? Pão e água. O que é o pão, hein, Paula? O que é o pão, hein? Hein, José? Jesus, que ele é o quê? O pão da vida. O que é que nós temos que oferecer para as pessoas, irmão? O pão da vida. E a água? A palavra de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa que aprendemos aqui. Nós aprendemos que tudo que fizermos, tudo que nós queremos, nós temos que pedir a Deus para quê? Abrir os nossos olhos espirituais. E temos que agir conforme a palavra, não conforme o que nós queremos, mas conforme o que o Pai quer. E o Pai, ele tem desejo, sabe por quê? Porque ele quer e ele é poderoso. Amém? E aqui nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que Deus foi oferecido para eles o quê? Pão e água. Que interessante, né, irmão? A palavra de Deus diz que para que eles comam e bebam e se tornem ao seu Senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam e despediu, e foram para a casa do seu Senhor. E da parte de Samaria não houve mais investida na terra de Israel. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nós temos que ser o quê? Pacificador. Jesus disse no Sermão do Monte: felizes os que são o quê? Pacificadores. E hoje o mundo está precisando dessa paz. Tudo que nós vemos em todos os lugares, a gente vê tantas coisas, a violência. Nós temos que chegar com a paz do Senhor em todos os lugares. Nós temos que ser como Eliseu. Nós temos que ver o exército contra nós. Mas eu quero te dizer que você tem que entender. Em Deuteronômio 4:24, põe lá, filha. A gente vai ver que Deus é o quê? Deus é fogo, o quê? Consumidor.
Porque o nosso Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Mas é um Deus que se inclina para te abraçar, para te proteger, para te guiar, irmão. Ainda que um exército se levante contra nós, o Deus Todo-Poderoso vai estar interferindo a nosso favor. Ainda que não haja gados nos currais, não haja fruta, ainda que não tenha a medicina não resolva sobre aquela enfermidade, o Senhor está presente. Mesmo que a pessoa esteja lá no leito de enfermidade, a palavra do Senhor diz que Deus afofa o leito de enfermidade. O que nós temos que aprender aqui, irmão, nós temos que saber